Vamos colocar de pé nesta noite. Glória a Deus. Eu tenho a certeza que o Senhor já falou conosco através dos louvores e vai continuar falando através da palavra dele. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por estarmos aqui nesta noite. Te louvamos porque exaltamos louvores diante da tua presença. Papai querido, agora vem a melhor parte, que é o teu alimento espiritual. Papai querido, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar. O Senhor é o único Deus que sonda coração e lê pensamentos. E o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nesta noite. Que a tua palavra que vem direto do teu coração para os nossos corações nesta noite venha trazer vida, venha trazer esperança, venha trazer cura, venha trazer libertação e transformação. Porque aonde a tua presença está, Senhor, nós já temos a plena convicção que acontecem milagres e maravilhas, e nesta noite não é diferente. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que nós venhamos, ó Pai, guardar a tua palavra nos nossos corações nesta noite. Apresenta o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que ele venha estar cheio da tua presença. Usa ele com a ousadia do Senhor, usa ele, ó Pai, da forma que o Senhor quer. É o que nós te pedimos, e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nessa hora. Glória a Deus, aleluia, é muita alegria, é toda alegria. Estamos reunidos aqui nesse domingo para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Abram vossas Bíblias em João 16, João, capítulo 16. Amém? A palavra de Deus fala assim: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Todo quanto o Pai tem é meu, por isso
vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e verei-me-eis, porquanto vou para o Pai. Podeis assentar, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui está despedindo, é uma prévia da despedida. Os seus discípulos ficam tristes porque andaram 3 anos e meio caminhando com ele, se tornaram amigos, tiveram intimidade com o Senhor Jesus Cristo, aprenderam a confiar na palavra através das atitudes que ele teve diante deles. Viram vários milagres acontecer, coisas que eles nunca nem imaginariam que poderia acontecer, eles viram. Tiveram uma dádiva de poder andar com o Senhor Jesus Cristo. Essa mesma alegria nós também temos, porque o Espírito de Deus, a qual Jesus está falando, está aqui entre nós. Porque a palavra de Deus é verdadeira, e quando a palavra de Deus fala, onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá estou. Ele se faz presente aqui. Jesus Cristo está falando para eles o que ia acontecer, porque Deus sempre fala com o povo dele, sempre mostra os caminhos. Ele fala o Espírito Santo da verdade, aquela verdade a qual nós só vamos conhecer a partir do momento que nós recebemos do próprio Espírito Santo de Deus. Quando nós nascemos no mundo, nós conhecemos outras verdades que nós acreditamos. As verdades do mundo, elas vão mudando cada dia um pouco. Antigamente se achava que o mundo era quadrado, depois o mundo se tornou redondo, e por aí foi mudando. Mas a verdade de Deus, a verdade que é a palavra de Deus, é a mesma do princípio, no meio e no fim. Os seus discípulos ficaram tristes com essa afirmação de Jesus, do que ia acontecer, mas Jesus falou para eles: fica tranquilo, porque eu vou voltar. Ele precisava de ir para nós recebermos o Espírito Santo de Deus, aquilo que guia o crente, que fala com ele, que protege, que fala: essas coisas não se pode fazer, essas pode, esse caminho você pode andar, esse caminho não. É o próprio Espírito do Senhor vai falando com cada um de nós no nosso próprio coração. Em Lucas 4, a palavra de Deus fala assim, Lucas 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo é batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista, um homem de Deus, que não mediu esforço para que o evangelho se avançasse, pregando o arrependimento, pregando a salvação. A partir desse momento nós começamos a conhecer a verdade, porque quando nós não conhecemos a verdade, nós achamos que o mundo vai vivendo da maneira nossa, nós fazemos a nossa própria vontade, e nada interfere na nossa vontade. Quando você conhece a verdade, você vê que aparece o mal, o maligno. Aquele mesmo que entrou no jardim disse para Eva: pode comer do fruto proibido, certamente não morrerás. Ao mesmo tempo,
que ele manipula a situação, Eva come do fruto e a morte entra no meio de nós. Não importa o que você faça na sua vida, um tempo você vai dar o último passo aqui na terra. Você pode viver bem, você pode viver no luxo, você pode viver da maneira que você achar que deve. Se você fizer coisas que vão contra a lei, você vai ser preso. Mas isso não vai mudar a sua maneira de viver. Porque quando você sair, continuar fazendo as mesmas coisas. Porque não há arrependimento. Quando Jesus Cristo é batizado, a palavra de Deus fala que veio sobre ele como uma pomba o Espírito Santo de Deus. Porque algumas pessoas que estavam ali não iam ver o Espírito Santo entrar em Jesus. Mas aquela pomba manifestou isso acontecer na vida dele. E as pessoas que têm fé no coração, que andam de verdade sobre essa palavra, o Espírito de Deus fala no coração, fala, o Espírito entrou em Jesus agora. E naquele momento, o Espírito Santo guia Jesus para o deserto. Porque antes, a tentação foi no jardim, estava tudo bonitinho, estava tudo muito lindo. Mas agora a tentação ia ter que ser no deserto. 40 dias o Senhor Jesus ficou orando, jejuando, 40 dias e 40 noites. Mas o Espírito de Deus estava dentro dele, porque ele tinha que passar por aquele obstáculo que era a serpente. A partir desse momento, a verdade vem à tona e mostra para cada um de nós que a serpente vem manipulando o mundo desde o começo. Porque o ser humano precisava de conhecer o bem e o mal. Para conhecer o mal, ele precisava da serpente. Para valorizar o bem, aquilo que Deus tinha na vida dele. Agora o Satanás, o diabo, nesse momento, sai das sombras e se manifesta para tentar o Filho de Deus. E quando ele fala, você está passando fome para quê? Você não é filho de Deus? Transforme essas pedras em pães. Você tem poder. E aí o Espírito de Deus mostra para nós o poder que essa palavra tem, para nós também saber nos defendermos. Porque nós estamos aqui reunidos, agora fazendo parte do corpo do Senhor Jesus Cristo, que se entregou lá na cruz. Através dessa palavra nós também vamos poder nos defender das ciladas do inimigo. Agora você conhece a verdade, agora você sabe que por detrás de todo mal existe a serpente, continua manipulando. Na segunda avançada da serpente para Jesus, ela fala para ele, eu te dou todos os reinos e todas as glórias, basta que a mim você se dobre. E Jesus fala, adoraremos apenas o Senhor. Porque quando nós estamos, os reinos e todas as glórias do mundo são guiados pelo maligno. Por isso que a palavra fala para a gente orar para os inimigos, porque as hostes do maligno estão por detrás de tudo, agindo sobre aquelas pessoas. Quando Jesus Cristo nasce, existia os reis que foram levar coisas para Jesus, seguindo uma estrela. Naquele momento, quando eles chegam a Herodes e perguntam aonde que Jesus ia nascer, eles falam para ele que ia nascer em Belém. Só que olha, tanto que o inimigo é astuto, que ele fala para os magos, para que quando eles voltassem, passassem naquele lugar e falassem que Jesus realmente estava lá, porque era o rei. E aí o Espírito Santo de Deus agindo naquele momento, de novo, porque o Espírito Santo, ele veio para nos direcionar sobre essa palavra, fala para eles passarem por outro lugar, não voltar até Herodes. Quando Herodes fica sabendo que foi enganado, ele manda os seus soldados matarem crianças de até 2 anos, 3 anos de idade, na cidade de Belém. Uma chacina. E você acha que foi ele mesmo que quis que aquilo acontecesse? Ou foi a serpente, o maligno? Quando nós conhecemos a palavra de verdade, nós sabemos o valor que essa palavra tem para nós.
Por isso a serpente ofereceu tudo que tinha para Jesus, todos os reinos e todas as glórias, porque ela sabia que Jesus era filho de Deus. Mas mesmo assim o Senhor Jesus Cristo, depois de não ter transformado aquelas pedras em pães, porque ele não ia usar o próprio poder para o seu benefício próprio, ele usou o seu próprio poder para curar as pessoas, para fortalecer cada um de nós que estamos aqui reunidos sob essa mesma palavra. E aí ele fala para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A palavra de Deus, ela nos dá poder de entendimento nas nossas vidas. Às vezes nós podemos até achar que Deus não está agindo ou está demorando, porque nós, seres humanos, nós queremos as coisas para ontem. Nós estamos acostumados a viver num país capitalista que vive correndo e correndo e correndo, é uma máquina trabalhando. E quando nós nos deparamos com as coisas do Senhor, vem o tempo de Deus nas nossas vidas. E quando nós aprendemos a esperar esse tempo, significa que temos fé no nosso coração, no agir do Senhor. Porque Ele vai agindo no meio de cada um de nós aqui, no tempo determinado. Um dia você está pregando dentro de uma área, no outro dia você já tem o prédio próprio, pregando a palavra do Senhor, mas tudo foi no tempo dele. Amanhã terá mais crescimento e assim por diante, porque a obra de Deus, ela não para, ela estará sempre crescendo na verdade, guiada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Através dessa tentação, Jesus Cristo avança e começa a fazer os milagres, mas ele só começou a fazer os milagres depois que recebeu o Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 2, a palavra de Deus fala assim, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2. Dois, 12 a 16. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando-as as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem todo ele de ninguém, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O mundo não pode entender aquilo que Deus tem para nós. As pessoas às vezes podem passar, ver a gente reunido na sexta e no domingo e falar: é doido, porque continuam vivendo da sua maneira. Para entender o verdadeiro sentido da palavra, nós temos que estar dentro da palavra, e a palavra dentro de nós. Aqui Saulo está mostrando para nós, foi um perseguidor da igreja, achando que estava fazendo a coisa correta, a coisa certa, perseguindo os cristãos, matando os cristãos. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, por causa da palavra, porque a igreja orava continuamente para ele, fazendo o que nós temos que fazer, orar para as pessoas que nos perseguem, orar para as pessoas que de alguma forma ou de alguma maneira não gostam da gente, porque o ser humano ele inventa moda. E aí quando você ora, Deus opera na vida daquela pessoa, assim como Ele operou na vida de Saulo de Tarso, que está aqui pregando para os coríntios, os gregos, do povo mais culto daquela época. E ele estava pregando Jesus Cristo e Cristo crucificado. Porque Jesus, quando estava fazendo os milagres no final, quando Jesus estava passando, e eles gritaram o nome Hosana nas alturas, quando eles transformaram Jesus ali em rei, quando Jesus curou Lázaro depois de 4 dias que estava fedendo, a palavra de Deus fala que os gregos saíram das suas cidades para ir ver Jesus.
porque estava crescendo tão poderosamente aquela obra do Senhor, que estava trazendo outras nações para saber o que estava acontecendo. Mas depois que Jesus morre, talvez eles tenham perdido o interesse, mas aí vêm os pregadores, com o Espírito de Deus no seu e no nosso coração, pregando a verdade, que é essa palavra, para salvar cada um de nós e transformar as nossas vidas. A palavra é tão poderosa que mudou o coração de Saulo de perseguidor para perseguido. Mudou e muda os nossos corações, porque nós também fazíamos a maneira do mundo. Se bateu, levou. Mas agora você descobre que é Deus que luta por nós. Você descobre que agora o Espírito Santo é colocado dentro do nosso coração, e nós temos que fazer algo para que ele se alegre, não que ele se entristeça. E esse algo é caminhar sobre essa palavra, o que estava acontecendo na vida de Saulo, o que aconteceu na vida de Nicodemos, morrer para o mundo, nascer para Cristo, teve uma busca incessante, porque todas as vezes que nós caminhamos para o Senhor Jesus, Ele estará sempre com os braços abertos para cada um de nós. Nós temos vivenciado isso aqui, continuaremos vivenciando, porque a árvore vai crescendo, e ela vai dando fruto, e esse fruto vai alimentando as pessoas que têm fome e sede da palavra de Deus. Mas para que isso aconteça, nós temos que continuar com essa determinação que nós temos, continuar crescendo, ouvindo a palavra, ouvindo o Evangelho, não importa os obstáculos, nós estamos crescendo nessa palavra. Você acha que foi fácil para Paulo? Paulo recebe o Espírito Santo quando Ananias vai na casa dele, depois que ele viu Jesus, ouviu Jesus, e ele estava cego. Uma hora ele estava enxergando, Jesus teve um encontro com o Senhor Jesus, perdeu a visão. Quando Ananias vai orar, ele recebe a visão e o Espírito Santo de Deus, e é batizado. Ele volta a enxergar, mas agora ele começa a enxergar diferente, começa a ver a verdade como ela é. O mundo capitalista e o mundo desde a antiguidade, os reinos babilônicos, os gregos, os persas, os romanos, só construindo o reinado em cima de outras nações, matando, manipulando. E lá na Babilônia, Daniel, através da visão que teve, mostra um novo reino surgindo. Esse reino, o Senhor Jesus. Esse reino ao qual nós estamos aqui aprendendo a palavra, caminhando no reino do Senhor. Sendo fortalecido igual Paulo, não importando, vai ter momentos que vamos cair, mas nós vamos levantar. O cair é do homem, levantar é de Deus. Ele estará sempre no meio de nós. Em Mateus 27, a palavra de Deus fala assim, Mateus 27, 11. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou dizendo, és tu rei dos judeus? E disse Jesus, tu dizes. Sendo acusado pelos príncipes, dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testifica contra ti? E nem uma palavra ele lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso e escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos, qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Jesus aqui é trocado por um criminoso. Colocaram Barrabás, um assassino, e falaram para o povo, qual que vocês querem que eu solte? E antes já tinha açoitado Jesus Cristo, estava todo ensanguentado. Pilatos queria libertar Jesus,
Mas ele não podia, porque Pilatos tinha feito coisa errada contra Roma, tinha roubado de Roma. Os sacerdotes sabiam disso e falaram para ele: se você libertar, nós vamos contar o que você tem feito. Porque nada pode mudar a obra de Deus, nada pode mudar a vontade de Deus. O Espírito Santo tinha colocado Jesus aqui, ele sabia. O próprio Senhor Jesus Cristo estava aqui para se entregar aquilo que ele tinha falado para os seus discípulos, que ele ia perecer, mas que depois ele voltaria, que tinha que acontecer isso para que os nossos pecados fossem levados através daquela crucificação. O povo preferiu escolher Barrabás na mentira do que libertar a verdade, que era o Senhor Jesus. A verdade é essa palavra que o Senhor mostra para cada um de nós aqui, para que a gente continue andando, porque é a coisa mais preciosa que você pode encontrar na sua vida, te garanto isso, porque tudo aqui que está escrito aqui é verdade. A partir do momento que nós começamos a andar, nós começamos a perceber o mundo a qual antes nós não podíamos ver, porque não tínhamos a visão espiritual. Aquela visão de Saulo, quando cai as escamas, e ele começa a enxergar uma nova caminhada com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus. O povo fazendo de tudo para crucificar Jesus aqui nesse momento. Pilatos de toda maneira tentando não sacrificá-lo. Mas por causa das suas ações, por causa das suas mentiras, por causa da sua humanidade, não pôde fazer nada. E nesse momento Jesus é entregue e crucificado, mas depois ele ressuscita. Em Êxodo 32, nós já estamos terminando, Êxodo 32, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 32. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão. 32, eu estou no 33, perdão. É 32, né? Eu estava lendo 33. 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. 40 dias que Moisés se afasta, 40 dias que Moisés se afasta para pegar os mandamentos, foi suficiente para que aquele povo construísse um bezerro de ouro e adorasse. Acostumado a onde eles estavam, 400 anos no Egito, começavam a perder uma cultura e começava a misturar com a cultura dos egípcios, adorando vários deuses. Mas, e todo aquele milagre que Deus fez, e todas aquelas maravilhas que o Senhor fez no Egito, para que aquele povo fosse liberto, porque esse povo agora no deserto, por causa de 40 dias, resolve fazer um bezerro de ouro, sabendo que não tinha nada a ver, ainda falam que esse era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Eles sabiam que isso não era a verdade. Aonde estava a verdade? A verdade, ela só vai ser encontrada quando nós continuamos avançando no deserto, na palavra do Senhor. Esse povo aqui faz com que Deus fique irado com eles, mas Moisés intercede, porque Moisés andava de verdade com Deus. E depois de 40 anos, esse povo aprende a valorizar a verdade, a palavra de Deus e tudo que Deus tinha na vida de cada um deles.
mostrando para nós que nós não vamos aprendendo de começo. Nós vamos aprendendo na caminhada e leva tempo. Basta que a gente tenha força de vontade, porque Deus nunca vai falar para você o tempo que vai levar para você aprender. Ele não falou para Noé o tempo que a arca fica pronta. Ele não falou para Moisés, quando ele chega na sarça ardente, que ele ia ter que andar 40 anos no deserto. Jesus não falou para os seus discípulos no começo que ia ser crucificado. Foi depois de 3 anos e meio que Jesus começa a falar com eles. Depois de 3 anos, Jesus começa a falar que ia ter que passar por aquilo. Mas ele já tinha uma intimidade com Jesus, já tinha visto tudo aquilo que Jesus tinha feito, mostrando para nós continuarmos na verdade, que é essa palavra do Senhor, buscando incessantemente na caminhada, não desanimando e sempre crescendo cada vez mais, porque aí Deus se agrada em ver o esforço. É através do nosso esforço é que o milagre vai acontecer, com o Espírito Santo colocado dentro de nós. Porque senão, se a gente desistir, vai ser igual aqueles que não quiseram entrar na primeira vez na terra de Canaã, ficaram com medo, porque não tinham conhecimento de Deus de verdade. Porque todos os milagres que tinham acontecido, parece que não significou nada. Milagre não significa. O que significa é você continuar andando, sendo fortalecido por esse poder que essa palavra tem. E Moisés ficou forte, Josué pegou essa força dele e continuou avançando, e venceu e receberam a terra prometida. Em João 20, a palavra de Deus fala assim, para terminarmos, João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Esses bem-aventurados somos nós. Jesus aqui tinha ressuscitado depois da crucificação. Foi ressuscitado depois da crucificação, porque a mentira nunca vai vencer a verdade. Por mais que todo aquele povo naquele momento achasse que tinha vencido, por mais que aquele povo naquele momento, falando para Jesus: se tu é o filho de Cristo, desce, se tu é o filho de Deus, desce aí dessa cruz. A verdade prevaleceu, e prevaleceu de maneira tão grandiosa que Jesus ressuscita no 3º dia e vai aos seus discípulos. E agora, para eles enxergarem a Jesus, eles tinham que ter o que nós temos: fé no coração, porque Jesus estava com o corpo glorioso. Todo esse sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez aqui foi para levar os nossos pecados, e agora nós podemos receber o próprio Espírito Santo de Deus dentro de nós, e que Ele agora vai nos guiando, porque agora nós conhecemos a verdade como ela é. Por isso Jesus falava: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que nos liberta do mundo, e a verdade é que nos continua fortalecendo através dessa palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos construindo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração?
Vamos estar orando pelos pedidos de orações, pela nossa casa, amém? Vamos estar orando pela vida do irmão Paulo, Dalva, André, Denise, Miguel, Rafael, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Anielen, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamília, Ailton e Nazaré, Vicente e Valdice, Nathalie, Caio, Alice, Aline, Terezinha, Ana Paula, Elisiane, Luciane, Wellington, Vera, Fabiana, Frederico e família, Benedita e família, o Anderson, Valdete, Augusto, Valdeci e família, Kaique, Sinésio, Wélica, Vera, Andréia e o irmão Paulo. O irmão Paulo sumiu, né? E vamos estar orando pela vida da irmã Terezinha, que está ali em Barretos, né, irmão Júlio? Que Deus venha completar a obra na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão para o alto. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós apresentamos cada nome que foi citado nesta noite, cada nome que está escrito neste caderno. O Senhor é um Deus onisciente, onipresente. Papai querido, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite com a cura, com a libertação, com a transformação do Senhor. Papai querido, faça o teu querer sobre a vida de cada um deles nesta noite. Papai querido, o Senhor conhece, ó Pai, o deitar e o levantar de cada um. Que nesta noite, ó Pai, a tua presença venha de encontro à vida de cada um deles, trazendo, ó Pai, a cura, a libertação e a transformação. Papai querido, em especial nós apresentamos a irmã Terezinha ali em Barretos. Papai querido, que o Senhor venha fazer conforme o teu querer e a tua vontade sobre a vida da tua pequena nesta noite. Visita a mente, visita o coração. Papai querido, tira todo medo, tira toda angústia, tira, Senhor, tudo que não provém do Senhor, mas que o Senhor venha completar a obra, ó Pai, sobre a vida da tua pequena nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, apresentamos a vida da irmã Fabiana, que se encontra com Covid, que da mesma forma o Senhor venha alcançar com a cura, com a libertação e com a transformação do Senhor. Papai querido, alcança os irmãos que não puderam vir, alcança com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, e também apresentamos essa semana que se inicia diante do teu altar, porque a tua palavra nos diz que tudo que apresentarmos diante de ti prosperará, e nós apresentamos, ó Pai, o início dessa semana diante da tua presença. Desde já, Senhor, venha quebrar as barreiras, os impedimentos, lançando por terra, ó Pai, toda ferramenta preparada contra as nossas vidas, mas que a paz e a graça do Senhor venha estar conosco, e tudo que fizermos, ó Pai, tudo que pegarmos, venha fazermos por excelência, ó Pai, nós te pedimos. Papai querido, eu apresento, Senhor Jesus, os ônibus que levam os alunos da faculdade, apresento, Papai querido, cada um que trabalha nessa rodovia. Papai querido, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos livrar do acidente, do homem sanguinário, mas que o Senhor venha levar e trazer cada um de nós, ó Pai, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, Senhor, cada vida que nos ouviu nesta noite, que as bênçãos do Senhor venham ser derramadas sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.